Take Off. Oferecimento Pague Menos Viagem. There shines a light in the heart of man, defies the dead of the night, a beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. A sunny day when a baby's born, the little things that we say, a special sparkle in someone's eye, simple gifts every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds release. It's here on earth and between your eyes. O maior, mais completo e mais importante museu da aviação brasileira, o Museu Aeroespacial aqui no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Será o assunto de hoje do Take Off. A Força Aérea foi criada, como todos sabem, em 41, com a fusão de meios que a gente chama pessoal e material, aviões e pilotos vindos da Marinha e do Exército. E desde 43, o primeiro-ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, já pensava em criar um museu, perpetuar a história da aviação, que ele antecede a Força Aérea Brasileira, né? Mas não havia espaço naquela época. Em 43, o Brasil estava entrando em guerra, muita coisa sendo criada, então ficou essa ideia, permaneceu, e somente em 1973, com a saída da antiga Escola de Aeronáutica, que é aqui no lendário Campo dos Afonsos, que está completando esse ano, aliás, 100 anos de aviação nessa área da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, em 73, como a antiga Escola de Aeronáutica se transformou em Academia da Força Aérea e foi instalada em Pirassununga, uma cidade interior de São Paulo, então os hangares de manutenção de aviões e o prédio de administração da antiga escola restaram vagos. E então começamos a instalação aqui e o museu foi aberto ao público em outubro de 76. O nosso museu, ele tem hoje 121 aviões no acervo, e dentro de pouco tempo chegaremos a mais 5 ou 6. Então é um museu de grande porte, aeronaves importantes aqui, algumas únicas no mundo. E cada aeronave tem um controle, tem uma história, registrada numa pasta de aeronaves. Além disso, nós temos milhares de objetos também catalogados e pinturas a óleo de grande importância, artistas importantes brasileiros e estrangeiros, esculturas, uniformes, uma coleção de motores fantásticas, tem mais de 35 motores de aviões em exposição. E isso é tudo documentado e existe também um arquivo histórico e uma biblioteca técnica histórica que pode ser acessada por pesquisadores.
Nós temos aviões que levaram 17 anos para serem restaurados, outros 1 ano, depende da condição que chegam aqui. Temos muitos aviões aguardando restauração e não estamos fazendo por falta de espaço onde fazer esse serviço e onde colocá-los depois da restauração. Mas é um trabalho minucioso, são técnicos que são oriundos da Força Aérea, mas não conheciam esse trabalho e aprendem aqui. A Força Aérea não trabalha mais, hoje não tem mais aviões do tipo que existe aqui no museu. Então, nós temos que treinar pessoal que nunca trabalhou com determinado tipo de material, como por exemplo entelagem, né, de tecido. A FAB não tem mais aviões entelados. Então, chegam aqui, nós temos aviões da década de 40 e 50 em que se usava madeira e tela. É um trabalho muito interessante, é uma área fantástica, temos uma pista de pouso de 2.000 metros, estamos dentro de um complexo aeronáutico importante, aqui temos uma oficina de grande porte, aqui perto nós chamamos de Parque de Aeronáutica, temos uma base aérea com helicópteros e aviões de transporte, temos o Hospital de Aeronáutica, a Universidade da Força Aérea, nossa vizinha, todos os cursos pós-graduação da FAB são feitos aqui. Enfim, e a área é muito rica, né? A área, a arborização, há muita coisa aqui a ser visitada. É o berço da aviação brasileira, aviação militar brasileira. Nós chegamos aqui no museu por volta de 8 da manhã, fizemos uma breve circulamos pelas partes do museu, pelas salas que compõem o museu, para preparar essa gravação para você que está nos acompanhando. Está aqui do meu lado o Gustavo de Mello, ele que é historiador do museu, e nós literalmente vamos fazer um tour pelo museu e mostrar como se realmente estivéssemos visitando de verdade o museu, como se você que está em casa estivesse visitando, para poder conhecer um pouco disso. Berço, porque tudo começou aqui no Campo dos Afonsos, né? Esse ano nós inclusive estamos comemorando o centenário da aviação no Campo dos Afonsos. Esse prédio que nós vamos visitar, né, que é o prédio específico do museu, já é um prédio mais tardio. Ele é mais ou menos da década de 40, mais ou menos ali por volta de 1945, 47, quando aqui já funcionava a escola de aeronáutica, que formava os pilotos da recém-criada aeronáutica, né, que foi criada em 1941, no Ministério da Aeronáutica. Então a escola precisava dos hangares para guardar os aviões que eram usados na instrução. Então, são justamente esses hangares que onde hoje está situado o museu. Bom, convidar você para vir com a gente. Ali tem algumas aeronaves que estão sendo incorporadas. Que foram recentemente incorporadas aqui ao museu. Mas aqui também foi produzido o primeiro avião brasileiro que foi produzido em série. Em série. Houve protótipos, mas que não saíram disso. Desde 1919 a 1918 também já haviam alguns experimentadores, né, fazendo os protótipos, mas o primeiro em série é do final da década de 30, que é o Muniz 7, que nós vamos ver na nossa visitação. Vamos começar pela Esquadrilha da Fumaça, que eu sei que é algo que te chama muita atenção, você que está nos acompanhando. Sala Esquadrilha da Fumaça. Essa sala da esquadrilha, ela tem uma finalidade dela estar situada aqui, nessa sala mesmo, nesse ambiente. Porque na época que isso era a escola de aeronáutica, que aqui funcionava a escola, os pilotos, instrutores da escola, eles, nos intervalos das aulas, né, no intervalo de almoço, eles se reuniam aqui nessa sala e começavam a programar voos de acrobacia para incentivar os cadetes. E foi justamente nos intervalos das aulas, os instrutores. Então foi justamente nessa sala que surgiu a ideia de se criar uma esquadrilha, que é hoje o cartão de visitas da Força Aérea Brasileira, que é a Esquadrilha da Fumaça. A esquadrilha começou utilizando os mesmos aviões usados pelos alunos e pelos instrutores da escola. Esse avião ele voou mais ou menos até a década de 60 pela esquadrilha, e aí por um problema de logística, de falta de peças, já era um avião já antiquado, avança a tecnologia, ele acabou sendo substituído pelos Fulga Magister, que são aviões a jato. Nós temos também um exemplar no museu.
aqui que estão as aeronaves mais antigas, originais do museu, e algumas que são réplicas. Então, por exemplo, o Niapor 21, que foi um avião que veio para o Brasil em 1919, com a criação da Escola Militar de Aviação. Esse avião ele é, vamos dizer assim, uma semi-réplica, né? Porque há algumas peças originais, mas outras já são peças de restauração. De madeira, e ele tem uma característica interessante, que era uma característica para a época, que é o motor giratório. Ele gira junto com a hélice. Junto com a hélice. É importante a gente lembrar que o 14 bis ele não é o precursor físico do avião moderno. Ele é o precursor teórico. A ideia que Santos Dumont a ideia de Santos Dumont é provar que o mais pesado que o ar sai do chão. Mas ele sabe que esse avião não tem, esse aparelho ele não tem uma versatilidade para desdobrar para o que é um avião moderno. Então Santos Dumont abandona ele já no terceiro voo e parte então para a confecção do que vai dar origem ao Demoiselle, que é o primeiro avião moderno que a gente pode dizer realmente da história. Também é uma réplica e ele está bem parecido, né, com bem mais. Inclusive ele Santos Dumont faz a inversão do design do avião, né, para o avião moderno, porque no 14 bis a frente é essa e a hélice é colocada atrás. Quer dizer, o leme e o profundor estão associados na parte da frente do aparelho, não na parte de trás. Ao passo que aqui o leme e o profundor, que são as duas superfícies que dão o movimento de curva e subida e descida do aparelho, já são colocados na parte posterior do avião, né, do equipamento, como é o avião moderno de hoje. O Aeroclube da França, que é o primeiro órgão internacional, né, de aviação no mundo, quando ele criou o concurso que dava, né, a ideia da construção do mais pesado que o ar, ele estipulou uma série de regras. E uma dessas regras é que o aparelho teria que ter condições de decolar e pousar por meios próprios. Então, se realmente os irmãos Wright, né, os irmãos norte-americanos, voaram em 1903, como eles alegam, quer dizer, 3 anos antes de Santos Dumont fazer o voo dele do 14 bis, o fato é que eles voaram com um aparelho que era catapultado. Então, quer dizer, lançado. Ele não decolava por meios próprios. Ele precisava desse sistema. Então, baseado nas informações do Aeroclube, no regulamento do Aeroclube, e realmente de quem voou pela primeira vez saindo do solo e pousando unicamente pela força do seu motor, é o Santos Dumont. Então, nós batemos nesse ponto. Nós não discutimos a veracidade das fotos, se as fotos são verídicas ou se não são. Nós entramos na questão simplesmente técnica, do que é ou não o aparelho. Olá! Está na hora de começar a planejar a sua próxima viagem. E a agência Pague Menos Viagem é a que você precisa para planejar a sua viagem ideal e realizar todos os seus sonhos com preços e condições imperdíveis. Olha, pelo ar, pelo mar, aqui você encontra a viagem que você precisa com toda a comodidade e segurança. Explore, descubra o mundo inteiro pagando a sua viagem em até 10 vezes, sem juros. Ou seja, aqui você só não viaja se você não quiser. O balão, é interessante a gente mostrar isso. O balão moderno, quer dizer, o balão desportivo de hoje, ele voa com o mesmo princípio
feito pelo Bartolomeu há mais de 300 anos atrás. E é interessante que ele pede o direito de primazia sobre esse invento, quer dizer, de patente. Né? É a primeira patente aeronáutica da história. E ele já fala também da utilização, isso como pensamento militar, né? Quer dizer, como poder aéreo, quando ele fala da utilização desse invento dele para tanto atacar quanto socorrer os fortes portugueses, né? Que estivessem em situação complicada, atacar as tropas inimigas. Então toda essa situação dele, mas ele tem um problema de envolvimento com a Inquisição. E em função disso ele foge de Portugal. Como o Bartolomeu é do período barroco, as músicas escolhidas são músicas contemporâneas dele, então nós tivemos que, na verdade, trabalhar quase que ao inverso. Nós desconstruímos o mito de Bartolomeu e o que restou foi a história de Bartolomeu. E aí nós ressurgimos com a história verídica do Bartolomeu de Gusmão. Aos 13 anos, ele inventou um sistema que ainda é utilizado em algumas regiões, que é o chamado carneiro hidráulico. Esse é baseado nos conhecimentos de Arquimedes. Ele pede a patente disso aqui. Essa é a primeira patente de um inventor americano. Produzido pelo capitão Guedes Muniz, era um engenheiro do Exército e aviador. Mais tarde, com a criação da aeronáutica, ele passou a brigadeiro da aeronáutica. E estava dentro de uma política bem nacionalista da época do Getúlio Vargas. O Getúlio, um dos apelidos que Getúlio recebeu foi de amigo da aviação, porque ele faz um incremento muito grande na aviação nesse período de gestão dele, de 30 até 46. Então, ele criou, né, a Fábrica Nacional de Motores para fazer motores de aviões e incentivou a esse tipo de programas de construção de aeronaves. Então, o Muniz 7 é uma aeronave dessa, foi construída em série, 20 unidades, para equipar a escola, né, foi um avião de treinamento dos cadetes daqui da escola, um avião muito bom para o nível, né, para o que ele se propunha. Foi criada uma versão posterior do Muniz 9, que é um aperfeiçoamento dele com um motor mais possante, mas no final da década de 40, né, ali depois da guerra, já houve uma série de percalços e acabou se perdendo essa iniciativa de uma construção aeronáutica genuinamente brasileira. A parte militar da aviação brasileira está realmente ao foco, né, dos registros aqui no museu, mas também temos a aviação executiva e a aviação comercial. Aqui seria um pouquinho da executiva, seria isso? Nós estamos aqui com aeronaves que foram precursoras, por exemplo, da Embraer, né? Tanto o Bandeirante, né, que é o protótipo do Bandeirante. Na verdade, esse avião foi construído pelo CTA, que é um Centro Tecnológico da Aeronáutica, mas na hora de se construir esse avião em série era necessário uma fábrica, então criou-se a Embraer. A gente costuma dizer que é a primeira que a gente conhece que o avião cria a fábrica, e não ao inverso. E esse outro lado aqui é o CBA 123, que é, né, considerado o divisor de águas da Embraer. Antes e depois. A Embraer é uma empresa, né, com certa dificuldade, e depois a Embraer, que hoje já está entre a terceira e a quarta empresa do mundo em construções aeronáuticas. Agora, não obstante, ele é um fracasso de vendas, né? Comercialmente ele é um fracasso de vendas, porque a tecnologia utilizada nele foi uma tecnologia de ponta. Então isso tornou o avião extremamente caro para o mercado. Já existiam aviões, opções mais baratas, mas a tecnologia usada nele foi a tecnologia que fez a Embraer despontar como empresa aeronáutica. Então, a partir daí, toda a história da Embraer moderna. Ele é bonito, ele é imponente, ele é diferente, e ele tem a questão das hélices na parte de trás. Lembra um pouco a história do 14 bis, né, que a hélice está colocada atrás. Foi uma inovação. É uma inovação, uma opção, mas que acaba sendo pouco utilizada, né?
e adota-se normalmente os aviões com a hélice tratora e não impulsionadora, como é o caso dessas aí. Quem diria? Um fracasso de vendas foi um grande fracasso, poderíamos dizer, ou não? Comercialmente falando. Comercialmente falando, mas foi o grande divisor de águas do trabalho em tecnologia da Embraer. Em tecnologia da Embraer. Bom, contrastando com isso, nós temos aqui do lado... Aviões que foram utilizados em aeroclube, né, da aviação civil, e aqui uma raridade, outra raridade nossa, né, no museu, que é esse Focke-Wulf 58, que está aqui. Ele é um avião único no mundo também. Ele é construído, foi construído na Alemanha, o projeto é alemão, mas esse aqui foi construído no Brasil, na época, em 1935, nas chamadas Oficinas Gerais da Aviação Naval, que hoje é o Parque de Material Aeronáutico do Galeão, ali perto do aeroporto do Galeão. Um avião foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães e preservado no mundo só existe esse. É muito interessante isso, porque ele é alemão e combateu os alemães. Combateu os alemães. Ele foi utilizado no Brasil como avião de patrulha, né, justamente para patrulhar as águas contra a possível ataque, de ataque de submarinos alemães e tudo mais aqui no Brasil. Ele era imponente. É interessante que esse avião ele foi encontrado por um pesquisador amigo do museu aqui, praticamente só os motores. Então nós tivemos que fazer uma restauração quase que total nele. Foram necessários 17 anos. Essa é a restauração que talvez mais tenha demorado. Mais tenha demorado, porque como ele é um avião que já não existia mais nenhum manual, né, a coisa é muito complicada, a restauração acabou sendo feita quase que como arqueologicamente falando, né, em cima de fotografias. Então nossos artesãos, eu costumo dizer que na verdade eles não são artesãos, são artistas, eles vão mais além do que isso. Eles simplesmente olhavam as fotos para poder identificar as peças e aí fabricar. É um avião quase que todo de madeira e tela, né, com poucas partes metálicas. E depois de 17 anos aí de restauração, nós temos esse avião já aí em exposição. O Instituto desenvolveu um tipo de compensado, né, de madeira compensada, e fez a propaganda que a madeira era tão boa que dava para fazer um avião. E aí está o avião feito com o compensado, de madeira. É um avião que até há pouco tempo estava voando em aeroclube. A mesma coisa em Surubim. Mas eles fazem justamente, também de madeira, fazem também parte desse período de protótipos, mas que faltava ainda algo mais para tornar isso. Eram aviões viáveis, mas infelizmente a política econômica e tudo mais não permitiu que se desenvolvesse a série desses aviões. Nós temos aqui, desse lado, um P-40, né, que foi utilizado no Brasil para o treinamento e para a patrulha. Ele não foi para o teatro de operações na Itália, na Europa, mas foi utilizado aqui no patrulhamento das nossas costas. Já era um avião um pouco obsoleto no início da guerra, principalmente os aviões alemães e os aviões japoneses já tinham uma sobrepotência sobre esse tipo de aeronave. E o nosso, a nossa preciosidade, que é esse P-40, esse P-47, que é um avião utilizado pelos pilotos brasileiros na Itália. Esse modelo que está aqui, o D5, participou, então, efetivamente esse avião que está aqui, não é o modelo, esse aqui, né, participou. Porque esse aqui, por exemplo, é um modelo de um P-40, mas esse não, esse esteve na guerra, esse avião que está aqui. É a história própria do avião e não da série de aviões. Né? Os pilotos brasileiros chegaram a quase 100 missões, em contrapartida aos americanos que faziam em torno de 30, né? Recebiam permissão para retornar às linhas do seu país, e o Brasil chegou a 95 sem recompletamento, 95 quase 100. Essas bombas amarelas marcam as missões, o número de missões do piloto. O Brasil utilizou duas esquadrilhas, o primeiro grupo de caça, que voava especificamente com aviões de caça. Eles não enfrentaram a Luftwaffe, né, a força alemã,
como aviões, mas enfrentaram ela como artilharia antiaérea. Alguns perderam até a vida combatendo. E uma outra esquadrilha também, que é uma esquadrilha de ligação e observação, que era mista com o Exército Brasileiro. Eles voavam para fazer a regulagem de tiro da artilharia, quer dizer, eles observavam o inimigo, passavam a informação para a artilharia então fazia os tiros em cima da situação. Na época, um observador aéreo tinha expectativa de vida entre 3 a 4 semanas. O Brasil mandou 10 observadores e trouxe os 10 de volta. E foram muito importantes para a eficiência da artilharia divisionária brasileira na Itália. Take Off. Oferecimento Pague Menos Viagem.